A cruz e o Espírito Santo. Muitos crentes, se não a maioria deles, não foram cheios do Espírito Santo no momento em que acreditaram no Senhor. E o que é ainda pior, depois de muitos anos de terem crido, continuam presos nas redes do pecado e ainda são cristãos carnais. Nas páginas que seguem, tudo o que tentamos explicar sobre como se pode libertar um cristão de sua carne está apoiado na experiência dos crentes de Corinto e também na de muitos crentes parecidos de todas as partes. Além disso, não desejamos dar a entender que um cristão deve primeiro acreditar na obra substitutiva da cruz e, posteriormente, acreditar em sua obra identificativa. Não é verdade, entretanto, que muitos, no princípio, não têm uma revelação clara em relação à cruz. O que receberam é só a metade de toda a verdade, e por isso têm que receber a outra metade em um período posterior. Mas, se o leitor já aceitou a obra completa da cruz, o que vai encontrar aqui não lhe interessará muito. Mas se, como a maioria dos crentes, também acreditou unicamente na metade de toda a verdade, então lhe é indispensável o resto. Mesmo assim, queremos seriamente que nossos leitores saibam que não é necessário aceitar as duas faces da obra da cruz em separado. A segunda aceitação só é necessária para quem recebeu a primeira de maneira incompleta. A libertação da cruz. Em sua carta aos Gálatas, depois de enumerar muitos atos da carne, o apóstolo Paulo adverte que os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Gálatas 5, versículo 24. Eis aqui a libertação. Não é estranho que o que interessa ao crente difere muito do que interessa a Deus. O crente está interessado nas obras da carne. Gálatas 5, versículo 19. Quer dizer, nos pecados variados da carne. Está ocupado com a irritação de hoje, o ciúme de amanhã ou a disputa de depois de amanhã. O crente se lamenta por um pecado em particular e deseja conseguir a vitória sobre ele. Entretanto, todos estes pecados só são frutos da mesma árvore. Enquanto se agarra uma fruta, em realidade não se pode agarrar nenhuma. Aparece outra. Crescem uma atrás da outra e não dão nenhuma possibilidade de vitória. Por outro lado, Deus não está interessado nas obras da carne, mas sim na crucificação da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, versículo 24. Se tivessem arrancado a árvore, haveria alguma necessidade de temer que desse fruto? O crente trabalha ativamente fazendo planos para controlar os pecados, que são as frutas, enquanto se esquece de tratar a própria carne, que é a raiz. Não é estranho que antes de que possa resolver um só pecado, já surgiu outro. Por isso, hoje, devemos tratar a origem do pecado. Os recém-nascidos em Cristo precisam se apropriar do profundo significado da cruz, porque ainda são carnais. O objetivo de Deus é crucificar junto com Cristo o velho homem do crente, com o resultado de que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Tenham presente que o que foi crucificado é a carne junto com suas poderosas paixões e desejos. Posto que o pecador foi regenerado e redimido de seus pecados por meio da cruz, agora o menino carnal em Cristo deve ser libertado do domínio da carne pela mesma cruz, para que possa andar segundo o Espírito e já não segundo a carne. Depois disto, não passará muito tempo antes de que seja um cristão espiritual. Aqui encontramos o contraste entre a queda do homem e a ação da cruz. A salvação que proporciona esta é justamente o remédio para aquela. Que adequação tão perfeita entre as duas! Primeiro, Cristo morreu na cruz pelo pecador para perdoar seu pecado. Portanto, o Deus Santo podia perdoá-lo com justiça. Mas a seguir,
está o fato de que o pecador também morreu na cruz com Cristo, para que não possa ser controlado mais por sua carne. Só isto pode fazer que o espírito do homem recupere seu próprio domínio, que o corpo seja seu servidor externo e que a alma seja sua intermediária. Desta forma, o espírito, a alma e o corpo são restaurados à sua posição original anterior à queda. Se ignoramos o significado da morte que descrevemos, não seremos libertados. Que o Espírito Santo seja nosso revelador. Os que pertencem a Cristo Jesus se refere a todo crente no Senhor. Todos os que creram nele e nasceram de novo lhe pertencem. O fator decisivo é se esteve unido a ele na vida, não se é espiritual ou se trabalha para o Senhor, nem se conseguiu libertação do pecado. Venceram-se as paixões e desejos da carne, e agora se é plenamente santificado. Em outras palavras, a pergunta só pode ser: foi-se regenerado ou não? Acreditou-se no Senhor Jesus como Salvador ou não? Se for sim, não importa o estado espiritual atual, em vitória ou em derrota. Crucificou-se a carne. O assunto que temos adiante não é moral, nem é coisa da vida, conhecimento ou obras espirituais. Simplesmente é se é do Senhor. Se for assim, então já se crucificou a carne na cruz. Está claro que isto significa não que alguém vai crucificar, nem que está no processo de crucificação, mas sim que já crucificou. Convém ser mais explícito aqui. Assinalamos que a crucificação da carne não depende das experiências, por muito diferentes que possam ser, mas sim depende do fato da obra terminada de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus, tanto os fracos como os fortes, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Dizeis que ainda pecais, mas Deus diz que fostes crucificados na cruz. Dizeis que vosso mau gênio persiste, mas a resposta de Deus é que fostes crucificados. Dizeis que vossas paixões continuam sendo muito poderosas, mas novamente Deus replica que vossa carne foi crucificada na cruz. De momento, façam o favor de parar de olhar suas experiências e ouçam o que Deus lhes diz. Se não escutarem sua palavra e, em lugar disso, observarem continuamente sua situação, jamais viverão a realidade de que sua carne foi crucificada na cruz. Não façam caso de seus sentimentos e de sua experiência. Deus declara crucificada sua carne e, consequentemente, ela foi crucificada. Respondam simplesmente à palavra de Deus e terão experiência. Quando Deus lhes diz que sua carne foi crucificada, devem responder: Amém, é verdade que minha carne foi crucificada. Atuando desta maneira, segundo sua palavra, comprovarão que sua carne está verdadeiramente morta. Os crentes de Corinto se permitiram cometer os pecados de fornicação, ciúmes, disputas, espírito partidarista, pleitos e muitos outros. Eram claramente carnais. É certo que eram meninos em Cristo, mas mesmo assim eram de Cristo. Pode-se dizer realmente que estes crentes carnais haviam tido sua carne crucificada na cruz? A resposta é indubitavelmente que sim. Inclusive estes haviam tido crucificada sua carne. Como é isso? Devemos compreender que a Bíblia jamais nos diz que nos crucifiquemos. Só nos informa que fomos crucificados. Devemos compreender que não temos que ser crucificados individualmente, mas sim, fomos crucificados junto com Cristo. Gálatas 2, versículo 20. Romanos 6, versículo 6. Se foi uma crucificação conjunta, então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, nesse momento, também foi crucificada a nossa carne. Além disso, a crucificação junto com a sua, não a sofremos pessoalmente, posto que foi o Senhor Jesus quem nos levou à cruz em sua crucificação. Em consequência, Deus considera nossa carne já crucificada. Para Ele, é um fato consumado. E aqui está o segredo. Devemos ter a fé, a certeza de que a crucificação não é uma ação futura,
e sim algo já ocorrido, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Sejam quais forem nossas experiências pessoais, Deus declara que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Para possuir esta morte, não devemos dedicar muita atenção a investigar ou observar nossas experiências. Em vez disso, devemos acreditar na palavra de Deus. Deus diz que minha carne foi crucificada, e por isso acredito que está crucificada. Reconheço que o que diz Deus é verdade. Respondendo desta maneira, logo nos encontraremos com a realidade disto. Se primeiro olhamos o ato de Deus, nossa experiência virá a seguir. Da perspectiva de Deus, esses coríntios já tinham crucificado a sua carne na cruz, com o Senhor Jesus. Mas do seu ponto de vista, é evidente que não tinham semelhante experiência. Possivelmente isto se devia a seu desconhecimento do fato de Deus. Daí que o primeiro passo para a libertação é tratar a carne segundo o ponto de vista de Deus. E o que é isso? Não é tentar crucificar a carne, mas sim reconhecer que foi crucificada. Não é andar segundo nossa vista, mas sim segundo nossa fé na palavra de Deus. Se estivermos bem assentados neste ponto de reconhecer que a carne já está crucificada, então poderemos tratar com a carne em nossa experiência. Se titubearmos quanto a este fato, perderemos a possibilidade de possuí-lo definitivamente. Para experimentar a crucificação junto com Jesus, primeiro devemos deixar de lado nossa situação atual e simplesmente confiar na palavra de Deus.